aí, gangue, bem-vindos ao Escrevível. Se tu ainda não me conhece, eu sou a Coral Reis e eu tô aqui nesse momento documentando na íntegra, compartilhando com vocês todo o processo de escrita de um romance, tá? Que eu decidi escrever meio que do nada, eu tive um surto e resolvi fazer esse projeto em 30 dias. Então, se tu ainda não viu o começo, eu recomendo que tu se inscreva no canal para não perder o resto e vá lá na playlist que eu vou deixar linkada aqui para vocês verem exatamente qual que é a proposta desse livro, por que eu decidi fazer isso, onde que eu vou publicar ele. Também já mostrei um pouquinho do meu processo de planejamento, de estrutura, de personagem, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro capítulo. Antes de começar a falar no primeiro capítulo propriamente dito, eu quero só contar uma decisão para vocês, tá? No começo eu realmente achei que eu conseguiria escrever essa história sem planejar demais, tá? Porque toda vez que eu planejo muito a história, eu acabo me empolgando, eu elaboro demais a trama, eu deixo ela muito complexa, muito aprofundada, e eu não queria passar por isso, eu queria que fosse uma história simples. Mas aqui eu entrei uma outra dificuldade, que é a questão de querer escrever uma história longa, com muitas palavras, muitos capítulos, muito desenvolvimento, mesmo que seja uma história simples. E eu já senti que eu não vou conseguir fazer isso se eu não fizer um bom planejamento, se eu não me preparar melhor para esse tipo de escrita. Então, eu vou acabar, tá, falhando nesse desafio. Eu vou voltar em algum momento para o meu planejamento, não agora, não ainda. Eu quero me conectar melhor com essa história e deixar algumas coisas bem definidas na minha cabeça, justamente para quando eu levar elas para o planejamento, eu não elaborar o que eu já pensei. Eu quero que a história se mantenha simples do jeito que eu já construí. Eu só vou mesmo lá para desenvolver outros aspectos que me ajudem a tornar essa história um pouquinho mais extensa, porque eu realmente tô focando aqui em número de palavras, tá, gente? Essa é uma história que quanto mais palavras eu tiver, mais dinheiro eu vou ganhar em cima dela. Então eu quero que ela seja o mais longa possível, mas também sem parecer que eu tô só enchendo a linguiça. Então, tô falando isso porque eventualmente vocês vão ver eu voltando lá no planejamento e fazendo as coisas bem direitinho, do jeito que eu devia ter feito desde o começo, mas não faria diferença agora, porque, que nem eu falei, né, essa é uma história que é para ser simples e foi uma história que não nasceu de dentro para fora, ela tá vindo de fora para dentro, né? Eu tô pegando ali elementos do mercado, né, editorial e dessa plataforma em específico, né? Eu fui ver o que é que realmente eles querem lá e tô tentando pegar esses elementos e construir uma história absolutamente do nada. Então eu realmente não tinha o que planejar ainda, porque eu não sei o que eu quero com essa história. Mas agora que eu comecei a escrever, eu tô começando a me conectar com os personagens, com o universo, eu tô começando a entender um pouco melhor o que eu posso realmente extrair dessa história. Então, assim que eu sentir que eu tenho essa conexão com tudo isso, eu vou fazer o planejamento. Como é que eu escrevo nesse caso? Sem saber absolutamente nada, né? E eu escrevi o primeiro capítulo já. Assim, não é que eu não sei absolutamente nada, né? Eu tenho a ideia geral, mas eu não conheço meus personagens, eu não sei o que esperar deles e tudo mais. Nessas horas a gente recorre pra técnica, basicamente, tá? A técnica é o que salva o nosso projeto, as nossas obras, assim, tipo, é possível escrever sem técnica, mas a gente pode e deve usar elas a nosso favor e tornar a nossa história muito mais atraente, muito mais envolvente para o leitor, né? E para a gente mesmo também, para ter uma orientação de como escrever, de como seguir a partir dali. Então, basicamente, a gente tem que entender que o primeiro capítulo é um capítulo muito importante para venda, tá? Porque uma pessoa que não se prende no primeiro capítulo, que não se sente instigado a continuar lendo, ele não tem por que esperar o livro melhorar, entendeu? Ele pode muito bem largar o seu livro agora e ir pegar um outro. Então, assim, eu acho que, em partes, a dificuldade de escrever o primeiro capítulo vem justamente dessa pressão que a gente sente, né? De entregar algo que tenha esse valor, né? Que tenha esse poder. Então, assim, normalmente eu sugiro que se tiver muito difícil de escrever o primeiro capítulo,
você escreva outros capítulos, tá? Assim, eles muito provavelmente vão ter que ser reescritos quando chegar o momento de usar ele na tua história. Mas é o que eu tô fazendo aqui, embora eu tenha começado pelo primeiro capítulo. Eu estou escrevendo algumas coisas que eu imagino para essa história, para esse casal e tudo mais, para tentar me conectar melhor com eles. Depois disso, eu vou sentindo que eu realmente tô dentro daquela história e eu me sinto muito mais apta para começar ela do começo, entendeu? Porque eu já tenho um entendimento melhor, já tenho uma familiaridade com a ambientação, com o personagem, e eu já sinto assim que o primeiro capítulo não é mais exatamente o primeiro capítulo, porque eu já escrevi outras coisas sobre essa história antes, entendeu? Então é como se eu realmente só estivesse ali brincando um pouco com a cronologia de eventos, uma coisa mais nesse sentido, então eu não sinto tanto esse desespero que vem com o primeiro capítulo. Dito isso, tá? O primeiro capítulo é ideal que comece no meio de uma ação. E eu não digo ação no sentido de ser uma história de, sei lá, ação como gênero, sabe? Tipo bomba, explosão, guerra, sequestro, morte, enfim. Embora você possa, sim, fazer a história começar nesse sentido, se for, né, dentro da tua trama. Mas eu digo assim, ó, ação é o personagem agindo, tá? Imagina que ele tem a vida dele ali e que ele viveu todos esses dias tranquilamente, fazendo tudo o que ele sempre faz, até o momento em que o leitor chega do nada e senta na janela. Ele literalmente pega o bonde andando e senta na janela. E daí ele vai descobrir o que está acontecendo. Então, assim, muito, muito improvável que esse leitor vai chegar exatamente no momento em que esse personagem acorda, faz ali o rolê matinal dele, sabe? Assim, esse clichê, ele não é atraente, ele não é atrativo, porque ele não diz realmente nada sobre aquela história. Ele mostra o personagem, ele é muito eficaz em apresentar o personagem, apresentar fisicamente. O personagem vai dizer, eu moro em não sei aonde, eu tenho não sei quantos anos, eu faço não sei o quê. Sim, ele conta muito, mas a melhor maneira é mostrar. E a gente sempre mostra mais através de ações. Porque, que nem eu falei, né? É improvável que o leitor vai chegar com o personagem acordando e deveria ser igualmente improvável o personagem chegar no meio de uma coisa extraordinária. Mas você vai focar nessa segunda opção e você vai tentar que algo diferente aconteça naquele contexto e o leitor chegue ali já sem entender mesmo o que está acontecendo e ele vai querer continuar lendo justamente para se ambientar. Ele fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Vou ler mais um pouco para descobrir por que ele está assim, onde é que eles estão, o que está acontecendo, quem é fulano. E assim você vai levando o leitor através das páginas. Outra coisa muito importante para a gente levar em consideração a respeito do primeiro capítulo é que quando a gente começa a escrever um livro, ele está muito cru, né? Ele está muito perto ainda dessa ideia etérea que a gente tem. Por mais que a gente tenha um super planejamento, provavelmente muitas coisas, à medida que a gente passar elas para o papel, vão sair um pouquinho diferentes do que a gente planejava. Então, no final, a tua história é outra. No final, a tua história está mais madura, tem uma coisa mais concreta, a tua escrita também evolui durante o processo de um único livro, sabe? A nossa escrita evolui, nosso raciocínio evolui. Então, você tem que entender que você não está escrevendo o primeiro capítulo em pedra. Você não precisa escrever ele do jeito que ele vai ser entregue, a não ser, claro, que você esteja escrevendo e publicando, o que eu, Coral, particularmente, não recomendo. Mas se você quiser fazer, tudo bem. Mas se você não estiver fazendo nesse formato, se você está escrevendo uma história inteira antes de publicar, em qualquer plataforma que seja, você pode, você pode e deve revisar o primeiro capítulo depois e entender exatamente aí o que você realmente construiu nessa narrativa e o que é que você pode alterar nesse primeiro capítulo, né? Já mais perto da tua escrita madura lá do final do que dessa escrita, né? Ainda crua, ainda enferrujada, talvez uma coisa um pouco mais tensa, rígida, né? Porque a gente às vezes começa um livro assim sem saber exatamente, né? E aí depois a coisa vai fluindo e a nossa escrita vai mudando e vai ficando mais natural. Então é sempre legal você terminar o livro e voltar no primeiro capítulo
e reescrever ele mesmo. Então não se preocupem com isso, tá? É a primeira versão que você vai fazer como uma forma só de engrenar, sabe? É o pontapé inicial. Não significa que precisa ficar desse jeito. Eu vou dar um exemplo aqui de como que ficou, no meu caso, o primeiro capítulo, né? Que eu tentei mostrar um pouco da ambientação e dos personagens. Então, levando em consideração que eu criei uma protagonista que tem ali o tropo da nerd, certinha, aquela coisa CDF, que ela estuda num colégio de gente muito, muito rica e que ela vai ter essa inimizade com esse dito cujo aí. Não sei ainda os nomes, mas a princípio ela é a Sarah e ele é o Theo. Então eu vou começar a chamar eles pelos nomes para me acostumar e também para ficar menos confuso, porque quando eu fico falando ela, ele, eu acabo me perdendo inteira no raciocínio, porque eu já não sei mais de quem que eu tô falando e a coisa fica aquela bagunça só. Mas enfim, a princípio eu vou fazer a história toda narrada em primeira pessoa, tá? E vai ser majoritariamente pelo ponto de vista da Sarah. Então assim, eu vou começar o dia dela em que a rotina dela já está um pouco alterada, tá? Que isso é uma coisa legal também de pontuar. Às vezes a gente coloca lá, né, que o incidente incitante aparece a partir de 10% da história. Então, sim, é possível que você comece a história mostrando ali a rotina, padrãozinho daquele personagem e de repente alguma coisa muda. Mas nessa história eu decidi começar com a mudança no ato ali, aquela coisa assim, tipo, muito recente, muito fresca. As coisas já estão um pouco diferentes do que deveriam ser antes do leitor chegar. Então eu começo no meio de uma situação que a gente não sabe exatamente, a gente consegue entender mais ou menos, mas não sabe exatamente o que está acontecendo. Eu vou ler os dois primeiros parágrafos, pelo menos, para vocês entenderem. E assim, não acho que isso aqui vai ser a versão final, mas talvez seja, tá? Lembrando que esse já é o meu 4º livro oficial e deve ser o 7º ou 8º que eu começo, né? Contando os que eu não concluí. Então, vamos lá. A bolinha de papel que me acerta pela 4ª vez só nessa aula não é mais irritante que as risadinhas e os murmúrios que se estendem pelas últimas semanas. Existe um problema bem comum em colégios para crianças ricas e mimadas. É que elas têm tempo demais para fofocar e inventar boatos uns sobre os outros. Esses são os 2 primeiros parágrafos, tá? E aqui eu já tentei passar uma ambientação, ou seja, eles estão dentro de uma sala de aula, né? Voa uma bolinha de papel nela, né? Eu já mostrei ali que é para criança rica e mimada e que eles têm tempo para ficar fofocando, inventando boato e que ela tá irritada com as risadinhas e os murmúrios que se estendem pelas últimas semanas. Então, assim, tem ali já uma ambientação e um pouco da personagem, porque ela fala aqui, ó, tipo, existe um problema bem comum em colégio para crianças ricas e mimadas. É que elas têm tempo demais para fofocar e inventar. Então ali a gente já sabe que ela, pelo menos, não se considera igual a eles. Ali a gente já vê que ela se considera superior. Ela não fica fazendo fofoquinha, ela não fica inventando boatos, ela não tem tempo para isso, entendeu? Vou ler os 2 próximos aqui só para também passar essa ideia, né? Eu passei uns bons anos passando despercebida, mas o ensino médio parece colocar uma lupa sobre a cabeça de cada um de nós, e detalhes íntimos ou curiosidades obscuras começam a pipocar ao nosso redor. Não é como se eu realmente me importasse em ter o meu nome circulando entre os herdeiros da alta sociedade de Curitiba. Esse é o tipo de coisa que eu não poderia evitar mesmo que eu quisesse. Não há anonimato quando seu sobrenome estampa a fachada dos hotéis mais bem avaliados do país. Então aqui, de novo, eu não precisei dizer que ela se olhou no espelho e fez tal coisa, eu não precisei dizer que o pai dela é dono de uma rede de hotéis. Não, eu fui mostrando aos poucos, né, que ela, embora ela seja também muito rica, muito famosa, naquele contexto do ensino médio, ela estava passando despercebida
até que alguma coisa colocou ela em foco. Então aqui a gente já viu, ela já recebeu uma bolinha de papel na cabeça, ela já avisou que o ensino médio coloca uma lupa em cima de todo mundo e daí detalhes íntimos, curiosidades obscuras, coisas começam a fofocar, então a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu com ela, o que foi que ela fez, por que resolveram indicar com ela agora, né? E aí ela fala ali que, tipo, não é exatamente que ela não se importasse, porque afinal de contas ela é famosa, ela já tá acostumada a ter o nome dela circulando entre as pessoas, porque o sobrenome dela estampa a fachada dos hotéis mais bem avaliados do país. Então, assim, a coisa vai ganhando, você vai construindo a imagem desse personagem aí na sua cabeça e você vai mais ou menos, né, juntando as pecinhas e já vai pensando. Você já viu lá, ela se acha superior, ela é rica pra caramba também. Então, né, alguém tem alguma coisa contra ela, porque começaram um boato a respeito dela, estão fazendo piadinha, murmúrio, bolinha de papel. A gente vai juntando, a gente não precisa infodump, jogar a informação toda de uma vez e falar, ai, meu nome é Sara Lee e o meu sobrenome está estampado nos hotéis porque o meu pai é o dono de uma franquia, de uma rede de hotéis muito famosa e bem avaliada. Não, você não precisa fazer o personagem colocar isso dessa maneira. Você vai construindo ali dentro de uma situação as coisas que vão gerando essa curiosidade no leitor ao mesmo tempo que vão informando ele de alguma coisa. Eu já consegui ambientar bem aqui o lugar onde eles estão, né? Essa coisa ali da idade, né? Eles estão no ensino médio, são adolescentes, crianças ricas e mimadas. Já consegui mostrar ali, né? A Sara, ela tem esse status dela, né? Já consegui mostrar um pouquinho quem ela é, mesmo que ela não tenha efetivamente dito isso, né? Sou assim, sou fulana, sou assado. Mas a gente já consegue pegar ali uma imagem dela. E aí eu preciso também apresentar o outro personagem, que no caso aqui é o interesse romântico, que vai acompanhar aí por toda a trama, né? Então eu vou ler o próximo capítulo toda vez eu falo capítulo, mas é parágrafo, gente. Que introduz ele ali já e também já mostra tanto o ponto de vista da Sara a respeito dele, quanto um pouquinho da personalidade do Theo em questão. No entanto, uma coisa é não ser anônima e outra, bem diferente, é ter o holofote enfiado na sua cara. Poucos são aqueles que não se importam com esse destaque, como o mês passado, quando os corredores ferviam de alunos desesperados para descobrir quem era a professora que havia caído nas graças de Theo Bittencourt. Eu espero, do fundo do meu coração, que nenhuma mulher adulta tenha sido trouxa o bastante para ir para a cama com aquele imbecil. Então aqui a gente já tem essa coisa do Theo ser popular, de rolar o boato dele ter ficado com uma professora e de ela mostrar essa repulsa, sabe? De achar que uma mulher adulta não faria isso porque ele é um imbecil, sabe? Aquela coisa assim, já puxa pra aí. E o que o clichê faz quando a gente começa a construir esse ódio entre os personagens? Automaticamente o leitor já supõe que ela vai cair do cavalo e que em algum momento ela vai ser essa mulher trouxa o bastante para ir para a cama com esse imbecil, entendeu? Então, a partir daqui, eu vou desenvolvendo diálogos, vou inserindo, né, situações e pensamentos, onde eu mostro para o leitor, né, o que está acontecendo, que daí, no caso aqui alguém fala para ela que eu ouvi falar que eles vão pedir para você devolver todas as estrelinhas douradas do seu caderninho. Sabe como é, né? Elas são para os alunos que recebem 10 por mérito próprio. Outra onda de risadas, outra bolinha de papel. Não sei quem inventou essa palhaçada, mas definitivamente sabia o que estava fazendo quando decidiu pisar no meu colo, no meu calo, porque ter minha inteligência questionada dói. Então, assim, também não precisa ser aquela coisa explícita de dizer estão fazendo boatos a mim acerca disso, disso e daquilo. Não, construí aqui um diálogo, botei um personagem aleatório para falar alguma coisa para ela, para a gente entender o que está acontecendo. Então isso vai se construindo. A gente já viu aqui também mais um fragmento da personalidade dela, né? Ter minha inteligência questionada dói. Ela
a gente já vai entendendo que ela é inteligente, que ela é nerd, que ela tem essa coisa pela imagem dela, né? Ser questionada incomoda, ela tem já essa coisa, assim, bem, né, que vai aflorando nela à medida de ações, de diálogos, né? Não aquela coisa, assim, jogada de qualquer maneira. E aí, também, depois disso, ela vai ter como é que fala? Uma interação com o tal do Theo, né? Que vai ser um momento em que a gente vai começar a entender melhor a dinâmica entre eles e também começar a entender um pouquinho melhor a personalidade de cada um, porque até então a gente só teve a visão dela, a perspectiva dela de que o Theo é um imbecil. E aí agora ele vai começar a aparecer, né, e vai começar a agir na frente dela, então o leitor também vai começar a ter uma ideia se a perspectiva dela é a certa, não é, se a gente deve confiar nela ou não deve. Aqui ela fala: respiro fundo, afinal de contas é como qualquer assunto que nasce no fundão de cada sala de aula. Tudo o que preciso fazer é não alimentar os trolls. Então, assim, a gente já vai juntando aos poucos, né? Em algum momento a gente vai entender que o Theo é do fundão, é aquela pessoa mais despojada, mais largada e tudo mais. Parece fácil e acredito que para os 639 alunos restantes até seja. Exceto, é claro, se um dos trolls for Theo. Então aqui a gente já vai juntando, né? Tipo, não alimentar os trolls do fundão. É fácil se um desses trolls não for o Theo. E no caso, é. E aí ela já começa aqui também a descrever um pouquinho melhor ele. A descrição física do personagem principal, quando ele é o narrador, demora um pouco mais a vir, tá? Inclusive aqui, que nem eu falei, eu escrevi, é um primeiro rascunho, eu ainda não revisei. Eu sei que eu tenho momentos em que eu posso já tentar inserir um pouco isso. Mas a princípio, realmente não botei nenhum detalhe físico dela até agora. Mas para vocês verem como é que eu fiz a apresentação dele. Com sua pose arrogante, cabelo bagunçado e perfume forte, ele é capaz de inflamar qualquer um. Por isso, meu sangue ferve e gela simultaneamente quando estou guardando meu material e vejo pela visão periférica seu Air Jordan balançando no ar, chutando leve e despretensiosamente minha mesa enquanto ele está sentado sobre a mesa ao lado. Theo antecipa meus movimentos e eleva as pernas, bloqueando minha passagem. O que foi agora? Pergunto sem demonstrar nenhuma emoção. O que foi o quê? Ele se faz de desentendido. Reviro os olhos e ameaço passar por cima de suas pernas, mas ele fica de pé, bloqueando minha passagem. É ridiculamente alto e forte para qualquer um da nossa idade. Fica ali, segurando as alças da mochila com um sorriso abusado. Fala logo o que você quer, Theo, tenho mais o que fazer. Tipo, comprar umas notas a tempo de garantir a viagem de formatura para Disney? Só uma pausa aqui. Eu fiz questão de falar que ele tem um Air Jordan, eu fiz questão de falar que a viagem de formatura deles é para Disney, porque, assim, eles são essa vibe de ostentação, opulência. Então, assim, é uma coisa realmente muito fora da realidade, entendeu? É uma vibe meio Gossip Girls, uma coisa assim, tipo, eles são ricos pra caralho. Então, realmente, os problemas deles, assim, white people problems. White people very fucking rich problems. Então, e aí ela responde, né? Em primeiro lugar, você sabe que eu posso ir pra Disney a hora que eu bem entender, mas, diferente do que você e do que a maioria anda falando, eu nunca precisei comprar minhas notas. E ele fica tipo, claro, ele desdenha dela, só que ele não se move, continua ali e tal, impede ela de caminhar, e daí ela vai ficando irritada, né? E aí olha como é que eu mostro essa irritação dela. Precisa de algo? Pergunto, sentindo o calor rastejando por minha pele em direção ao meu pescoço, como uma cobra peçonhenta sedenta por dar o bote. Tipo, aprender matemática? Quem sabe assim o seu pai não precisa vender outro hotel para cobrir as despesas que você dá? Aqui a gente já tem mais um fragmento do Theo. A gente já percebeu ali que ele é do fundão, que ele vai começar a provocar ela, né? Ela dá essa informação de que o pai dele já vendeu outro hotel para cobrir as despesas que ele dá, ou seja, né?
tem essa vibe Disney, Air Jordan, riqueza, poder, glamour, etc. Mas talvez a vida dele, né, esteja um pouquinho em risco, a fortuna dele, vamos colocar assim, porque ela já sacou que ele dá prejuízo, que ele dá despesa para os pais e que, né, ela claramente se sente também superior. Uma outra coisa que eu comecei a mostrar aqui a respeito dela é que ela tem esse lado menos mesquinho, né? Assim, porque a gente tá falando de um padrão ali, né? De personagens que são ricos e que provocam e que se acham melhores uns que os outros. E eu tô tentando colocar ela um pouquinho mais humanizada, digamos assim, no sentido de ela ter um pouquinho mais de empatia e tudo mais. Mas isso não significa que vivendo ali naquele meio ela seja totalmente pura, tá? Então ela pergunta sentindo o calor rastejando como uma cobra peçonhenta pronta para dar o bote. Então ela sente essa coisa no interior dela de tipo ela quer revidar. Ela acha ridícula, se acha superior porque ela não é essa pessoa, né, que tem tempo para ficar fazendo fofoca. Mas quando ela tem a oportunidade, ela quer dar o bote nos outros também. E ela ataca ele. E aí, olha só o que ela sente depois. Sinto o ácido em minha língua. Ele parece derreter feito chocolate belga quando o sorriso de Theo desmancha diante da minha acusação. Diferente de todo o resto, isso não é um boato. É a mais pura verdade. Então, assim, ela tenta se controlar, ela reconhece que esse ímpeto, esse impulso dela vil, né, ela não é boa, ela quer dar o bote, ela tem essa coisa da cobra. E aí depois o negócio derrete feito chocolate belga na boca, ou seja, é prazeroso, é gostoso pra caralho, ela gosta, sabe? Então eu vou tentar trabalhar essa dualidade dela entre ser uma pessoa, né, humana, empática e tudo mais, que realmente quer focar nas coisas que interessam, mas ao mesmo tempo ela é mais uma riquinha mimada que cresceu naquele meio entre outros riquinhos mimados. Então, querendo ou não, ela também tem um pouco desse comportamento nocivo que ela acusa nos outros. E ela gosta de ter isso, assim, no fundo ela se sente superior, é uma coisa que reforça um pouco o sentimento dela. E inclusive isso vai ser questionado no mesmo capítulo, mais à frente, quando eu decidi que ela vai ter um relacionamento, assim, uma coisa bem quase paternal com o motorista dela, né? O motorista dela vai ser esse contato dela com o universo não rico, né? Com pessoas mais simples, mais humildes e tudo mais. E ela vai ter um ótimo relacionamento com ele, com a família dele. Eu tenho que construir melhor, porque quando eu comecei esse planejamento eu não imaginei que o motorista seria um personagem de importância, né? Mas já no primeiro capítulo, quando ele apareceu, eu vi ali a oportunidade de decidir aproveitar. Então eu desenvolvi um diálogo entre eles. Ela sai da aula e vai pro carro meio emburrada, e daí ele já faz uma piadinha, ele já tem esse tipo de intimidade, uma coisa mais leve, né? Embora ele seja bem mais velho, já um senhor, e seja, né, funcionário da família dela e tudo mais. Eles têm essa dinâmica já um pouco mais tranquila, né? E aí ele faz uma piadinha com ela, e daí ela, né, meio que se deixa levar, e ela se abre com ele de cara. Tá? É o momento em que ela já conta pra ele o que é que tá acontecendo. E aí eu boto aqui, né? Lá, o que aconteceu pra você aparecer com um bico desse tamanho? Aí esboça um sorriso para Cláudio, mas ele não dura mais que um piscar de olhos. Acham que eu pago o professor pra me dar nota alta. Meu motorista paralisa antes de fechar minha porta. Parece genuinamente horrorizado. Eles não conhecem você, por acaso? Aperta os lábios em uma linha fina para não responder. O que você fez, Minili? Eu pensei que Minili vai ser o apelido dele para ela, porque muito provavelmente ela vai ser uma versão do pai dela. Uma coisa assim super metódica, super, sabe, de querer tudo perfeito. Até porque essa cobrança vem da família, vem do pai, né? O pai espera o mesmo comportamento da filha. A filha quer orgulhar o pai. Então, à medida que a gente vai apresentando, né, mais do cenário, mais dos personagens,
né? Essas coisas vão ficando mais claras. Então, no começo, é realmente isso, eu não preciso chegar aqui e falar, né, ela ter essa pausa, esse momento em que ela pensa, Minnie Lee é o apelido que ele me deu por causa disso e daquilo. Não, a gente só jogou ali o Minnie Lee, o que já dá, né, essa profundidade pro relacionamento deles, porque pensa assim, ele tem um apelido para ela, né, ela tem essa confiança em desabafar com ele, né, e aí, aos poucos, isso vai sendo construído. Então, não é porque é o primeiro capítulo que você tem que despejar tudo pro leitor, tá? Não tem problema o leitor não entender algumas coisas. É isso que vai motivar ele a continuar lendo. Ele vai querer juntar essas peças e ele mesmo vai querer desvendar esse mistério, digamos assim. Então, quando você entrega tudo de mão beijada, ele sente que ele não tem muito a ganhar ali, ele tá só absorvendo aquilo e às vezes é até difícil absorver justamente porque é coisa demais, é informação demais e a gente acabou de chegar aqui. Então, os personagens, eles não estão parando a vida deles para explicar para o leitor, eles não podem fazer isso. Eles estão vivendo a vida deles e o leitor chegou ali e sentou na janela e a sensação é essa mesmo. Chegou agora e não tô entendendo nada, mas daqui a pouquinho eu vou entender. Aqui, eu aproveito também esse momento para expor um pouquinho mais o que eu falei a respeito da Sarah, que ela é uma personagem que vai viver ali uma ambiguidade, uma coisa assim que nem ela mesma vai estar totalmente confortável, mas que ao mesmo tempo é algo muito inerente dela. Ela pega e fala assim pro motorista: talvez eu tenha dito uma maldade ou outra durante o dia. Que tipo de maldade? Ele pergunta, segurando a alça da minha mochila, suspendendo o peso dela no ar para que meus braços deslizem pela alça e libertem meus movimentos. Detalhe, gente, eu escrevi isso aqui, não revisei, então tem repetição de palavra, tá tudo cagado mesmo, tá? É primeira versão, lembra? Ela responde o seguinte: falei que o Theo precisava aprender matemática pro pai não ter que vender outro hotel pra gente. Theo, o caçula do Pittencourt? Aqui a gente já bota aquela questão que eu falei, né? Tipo, são pessoas influentes, são famílias influentes. Então, muitas coisas aqui realmente estão na mídia. Isso é importante porque lá na frente, né, vai ser um dos principais motivos para os dois se reencontrar. Então, é aquela coisa assim, né, da alta sociedade. E é uma sociedade, as pessoas se conhecem, as pessoas se reconhecem, então ele já sabe, Theo, o caçula dos Bittencourt, o próprio. Então não foi maldade nenhuma, foi só a verdade. Tento conter um riso que vaza pelo nariz em um grunhido de porco. Esse é o nível de intimidade que ela tem e de segurança de estar ali com o motorista dela. E é um dos poucos momentos em que ela realmente não se importa de ser quem ela é ou de fazer uma bobeira, porque também ela tem associado essa coisa de que ele está abaixo, né? Ele realmente não vai se importar, porque ele não é como os outros, né, que estão acima, os ricos, que prezam muito pela aparência, pelo que as pessoas pensam. Quando ela tá com eles, ela fica nesse bloqueio. Quando ela tá com o motorista, quando ela tá com a família do motorista, ela sente mais liberdade de ser quem ela realmente é, porque ela sabe que essas pessoas não vão se importar com o que ela faz ou deixa de fazer. Aí ela pega e fala aqui, ó: mas eu me senti bem depois, quase orgulhosa. Minha voz fica mais baixa e minhas bochechas mais quentes. Sinto vergonha por admitir o prazer de ter atacado o Theo daquela maneira, ainda que de um jeito muito ingênuo se comparado com o que outras pessoas costumam fazer. Ele tenta defender ela e fala, né, você é humana, aposto que ele te provocou primeiro. Daí ela fala, você realmente se nega a acreditar que eu possa ser uma maçã podre no meio de tantas outras? Sorriu para Cláudio, que sorria aprofundando suas covinhas enquanto dá partida no carro. Minnie Lee, eu conheço você desde que você ainda usava fraldas. Eu tenho certeza que a senhorita não tem com o que se preocupar. Aqui também já mostra um pouco dessa coisa pela outra perspectiva, né? Porque a gente tá vendo a história pelo ponto de vista da Sarah. E aí ela tem essa coisa assim de reconhecer que ela tem maldade nela, que ela é muito parecida com os outros, né? Que ela mesma julga. Mas aí ela tem essa intimidade com o motorista, ela tem esse jeito de ser com o motorista e com a família dele, e aí ele devolve pra ela do tipo, eu te conheço. E eu sei que você
é melhor que isso, entendeu? Não precisa se preocupar, porque eu te conheço. Porque ele vê quem ela realmente é quando ela não precisa ficar se preocupando com o que os outros estão vendo. Então, assim, é tudo muito sutil, gente. É tudo muito sutil, mas intencional. Quando a gente fala de escrita intencional, de ter essa consciência de que tudo que tá ali é por um motivo, é isso que vocês têm que pensar. É nessa maneira de construir, de mostrar a história, né? De um jeito que só vai fazer sentido lá na frente mesmo, mas aí você vai focando nas coisas que você quer desenvolver. E aí você vai tentando criar as situações em que essas coisas se aplicam de maneira que elas se desenvolvam ao longo dos capítulos, entendeu? Depois disso, eles têm uma conversa ali, né, um pouco mais íntima, de tipo falar amenidades, coisas do dia. Ele fala sobre a filha dele, né? Eles têm essa conversa assim casual, indo para casa. Eu termino o capítulo mostrando um pouco do objetivo da Sarah para esse arco. Lembra que eu dividi lá no meu planejamento, eu dividi a história em 2 blocos, né? Então, esse arco que acontece todo no colégio, ela tem um objetivo próprio, né? Que é diferente do objetivo final do livro geral. Então, aqui eu mostro um pouco isso. Inclusive, eu mostro também um pouco dessa natureza dela, meio controladora, meio coisa assim. Ela tá falando com ele sobre ser jovem e fazer merda e tudo mais, e ela não se sente livre para fazer as coisas que os jovens da idade dela estão fazendo, que os colegas de classe estão fazendo, no sentido de festas e curtir e tudo mais. Ela realmente é uma pessoa muito mais tranquila e muito mais centrada em outras atividades, né? As coisas que ela acredita que dão um futuro para ela. Mas aí ela fala que ela tem certeza que o Bittencourt ele não vai olhar para trás um dia e se arrepender de todas as merdas que ele fez. Ele muito provavelmente vai desejar ter feito ainda mais merda, porque ela reconhece que a adolescência é o período de fazer merda, entendeu? Mas aí ela fala aqui, ó, é nessa certeza que eu garanto que se eu não for impecável em absolutamente tudo que toco, vou ter o mesmo tipo de arrependimento. E temo que seja do tipo que mata de dentro para fora. Por isso, preciso focar em continuar cumprindo minhas obrigações e alcançando as expectativas dos Lee. Falta só alguns meses para a formatura e tudo tem ido incrivelmente bem. Eu só preciso me formar com honras, como planejado, e estarei um passo mais perto da minha autonomia. Porque ela sente que se ela não fizer tudo exatamente do jeito que ela vem fazendo, né? Se ela decidir meter o louco agora, ela vai se arrepender ainda mais no futuro, porque vai ter sido tudo em vão, entendeu? Tipo, ela perdeu um tempão da vida dela e ali no finalzinho da adolescência, ali no finalzinho do ensino médio, ela decide fazer merda. Não faz sentido pra ela. Então, ela tem que seguir o ritmo que ela veio seguindo até agora, entendeu? Ela tem que continuar focada, centrada, embora ela já mostre que isso é um pouco pesado pra ela, entendeu? Tipo, só que ela acha assim que daqui pra frente é só ladeira abaixo, tipo, ela não, foguete não tem ré, entendeu? Ela não tem mais como voltar atrás, ela não tem como mudar isso, porque se ela decidir fazer isso agora, ela vai desperdiçar todo o esforço e todo o tempo que ela já perdeu, e no caso, na cabeça dela não é perdeu, né? Foi dedicado. Só que daí a gente já vai mostrando justamente essa dualidade da personagem, mostrar que talvez o objetivo dela, né, é o que ela quer, mas definitivamente não é o que ela precisa. A gente tem que sempre pensar a respeito disso do personagem. O que ele quer e o que ele precisa, porque a gente vai brincar com ele durante a trama, entendeu? Mostrando justamente isso. Tipo, a gente vai mostrando, reforçando o que ele quer, a gente vai dando um pouquinho do que ele quer, mas o personagem não vai ficar satisfeito, porque até ele entender que o que ele quer não é o que ele precisa, né, ele vai sofrer muito. E é isso que o autor faz. Então aqui eu já também mostrei o objetivo. O objetivo é se formar com honras, como planejado, e aí ela vai estar mais perto da autonomia dela, que também já dá a entender de que não é realmente uma coisa só interna dela, né? Ela tem que alcançar as expectativas do Lee. Ela está sendo cobrada, ela precisa fazer isso, né, para receber alguma coisa em troca, no caso, a autonomia. Então, tem uma importância, tem um valor que vai além da vontade dela, né? E isso fica bem claro aqui à medida que a gente vai falando da família dela.
Então, assim, gente, né, esse primeiro capítulo eu li só alguns trechos para vocês entenderem mais ou menos como é que eu gosto de construir esse primeiro momento do leitor com os personagens e com o cenário. Mas, como eu falei, esse é o primeiro rascunho. Muito provavelmente, depois que eu terminar essa história, eu vou voltar aqui e vou refazer, vou reescrever. Isso sem contar, né, a revisão padrão de erro de gramática, erro de pontuação, palavra repetida, frase desconexa, coisa confusa, enfim. Tudo isso lá, mas assim, muito depois. Isso se eu realmente dedicar tanto a essa história, né? Eu vou ver ainda como é que vai ser ela no final, como é que vai estar o nível dela, se tiver muito tenso, eu vou dedicar ali uma revisão e tudo mais. Mas eu acho que se tivessem no nível do aceitável, talvez eu não mexa tanto nela e publique, porque, querendo ou não, é uma plataforma que ela tem um pouquinho mais de liberdade. É tipo um Wattpad, assim, né? A gente sabe ali que são escritores iniciantes e tudo mais, que não tem poder aquisitivo para investir nas obras, né? E torná-las profissionais. Então, é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, né? Principalmente a entender um pouquinho melhor como que faz um primeiro capítulo. E também a conhecer um pouquinho mais ali da história e tal, do meu processo, para você ver, né, como é que funciona o meu raciocínio, como é que eu uso a intencionalidade dentro da história, como é que eu planejo, né, como é que eu trabalho isso. Nada disso tava, né, que nem eu falei, o motorista, eu nem imaginei que ele seria um personagem, que seria alguma coisa acontecendo aqui de verdade, né, uma coisa relevante na história. Era uma coisa corriqueira. Eu só citei que ela sai da aula e vai pro carro onde o motorista está esperando. E aí depois aquilo ficou martelando na minha cabeça e eu pensei, eu acho que esse motorista, ele vai ter relevância na história. E vai ser legal justamente para trazer isso. Porque até então eu não tinha imaginado como que seria essa personalidade dela. Eu não imaginei que ela seria um pouco malvada e um pouco boazinha, sabe? Eu não sabia como que eu construiria ela. Então foi escrevendo que a ideia foi surgindo e foi se desenvolvendo e eu cheguei na conclusão de que ela precisa ser assim, ela precisa ter esse 2 pesos e 2 medidas. Então é por isso também, né, que eu falei que eu vou depois voltar no planejamento e vou reforçar bastante coisa por lá, muito provavelmente eu vou precisar fazer uma escaleta para essa história. Eu não queria, mas eu acho que eu vou, justamente para eu dosar bem os capítulos e saber o que precisa ser desenvolvido e não acabar me perdendo, deixar a coisa acontecer muito rápido ou fazer alguma coisa acontecer muito devagar. Então, a escaleta me ajuda a controlar um pouco o ritmo da escrita, assim, né, do que vai acontecer e definir bem certinho os eventos que são relevantes para a história e que merecem ser desenvolvidos com mais detalhes, né? Porque algumas coisas, assim, vão ser realmente só citadas, outras vão só ser deduzidas e tem aquelas em que a gente vai trabalhar e vai, né, botar detalhe, desenvolver e fazer a coisa acontecer a olho nu, né, para o leitor acompanhar ali em tempo real, digamos assim. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, né, e que vocês aproveitem os próximos que ainda vêm. O meu plano agora é que a partir de agora, né, que eu já cobri ali algumas coisas principais, né, de planejamento, de escrita e tudo mais, eu vou começar a fazer vlogs que resumem a minha semana, sabe? Então, tipo, todo dia eu vou gravar um pouquinho do meu processo e daí depois eu vou fazer um compilado e postar na sexta-feira para vocês verem como é que foi o meu progresso durante a semana. No final de todos os dias eu vou botar ali quantas palavras eu consegui escrever naquele dia, né? O quanto que a história tá desenvolvendo. E toda vez que eu tiver que parar para fazer algo muito mais técnico, eu vou fazer um vídeo como esse, onde eu realmente paro, explico e posto ele separadamente. Mas no geral, eu vou fazer um vlog, assim, um compilado só da escrita da semana e toda sexta-feira eu vou postar ele no ar para vocês verem. Então, se tiverem mais alguma dúvida, se tiverem alguma sugestão do que mais que vocês querem ver, se quiserem reclamar que infelizmente esses vídeos estão muito grandes e vocês não vão assistir,
também pode fazer isso aqui nos comentários, tá? Não vou me ofender, porque, gente, eu não consigo não falar pra caralho. Ainda mais quando eu tô falando de livro, não tem como, tá? Me perguntou qualquer coisa de escrita, eu vou ficar 3 horas falando, se deixar. Curtam, tá, o vídeo, compartilhem com outros amigos, se inscrevam no canal, acompanhem as redes sociais, tá? Vocês podem procurar o Escrevível em todas as plataformas, tá? É @escrevível em todos os lugares. Me sigam também no Instagram, tá? É @coral.reis. Lá eu mostro também um pouquinho dos meus processos nos stories, os bastidores e tudo mais. E também divulgo as minhas obras lá, né? Então eu espero que vocês acompanhem o meu trabalho como escritora e não só como, né, essa pessoa que tá aqui criando conteúdo para ajudar vocês a escreverem os próprios livros, né? Então é isso, gente. Muito obrigada pela paciência de assistir até o final e até o próximo vídeo.